Então eu pergunto: qual foi o resultado da pregação à comunidade hebraica dos dias dos apóstolos? Simples. Milhares começaram a aceitar a fé. Na festa israelita que celebrava as primícias da colheita, o Pentecostes, estavam presentes pessoas de vários lugares, a quem Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes dirigiu a palavra dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, onde lhes esclareceu que o que estava ocorrendo era o fato profético mencionado pelo profeta Joel. Joel 2:16-21. E desta pregação resultou o ingresso na igreja de cerca de 3.000 novos discípulos. E a cada dia Elohim lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Atos dos Discípulos 2:47. Bíblia Restaurada Israelita. Em resposta a um subsequente discurso de Pedro, eu pergunto: a que número chegou a comunidade dos santos? Vejam. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Mateus 14:21. E isso me leva a outra pergunta. Diante dos sinais e prodígios feitos pelos apóstolos entre o povo, quais foram os resultados produzidos na igreja? A passagem em Atos nos responde: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Atos 5:12-14. Veja que o autor de Atos menciona o grande crescimento que acontecia na igreja, ou na comunidade primitiva de Israel. Lemos assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, outra passagem diz: crescia a palavra do Eterno, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vocês conseguem entender onde quero chegar? Exato. Olha quanto judeu natural aceitando a fé de Yeshua, e os 144.000 judeus foram selados em tempo de paz. Vejam. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. Destes pontos em diante, as portas da comunidade israelita, ou igreja, se abrem para os gentios convertidos. Isso não significa que nenhum judeu se converteria doravante. Todavia, começaria um declínio com o endurecimento do povo de Israel, conforme a predição do apóstolo Shaul em Romanos 11. Nos é surpreendente saber que este fabuloso crescimento da igreja entre o povo de Israel se deu em cerca de 30 anos e que, sem dúvida, foi suficiente para a seleção e o assinalamento dos 144.000 israelitas descritos no Apocalipse. O fim do selamento dos 144.000 israelitas marca o início do endurecimento de Israel, no que diz respeito à aceitação do Evangelho. Por quanto tempo este endurecimento perduraria? Como, durante este tempo, poderia um judeu temente se achegar ao Eterno? Vamos ver Romanos 12:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Israel foi endurecido como nação. Nada impede que os judeus reconheçam Yeshua como o Messias e ingressem na comunidade ou igreja. A grande multidão das nações se forma neste tempo. O surgimento de uma nova comunidade dentre o povo de Israel não significa que esta comunidade seja outro povo. Esta não é uma nova organização desvinculada do povo do Eterno. Se trata do mesmo povo, porém reformulado por Yeshua. O judaísmo dos dias de Yeshua estava decadente, e a mensagem do Mestre e seus apóstolos lhe trouxeram plena restauração. Note que era plano do Eterno reconstruí-lo para que o caminho aos gentios pudesse ser aberto. Vamos ver o que diz Atos. Depois disto voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios,
sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Atos 15, 16, 17. Confira também em Amós 9, 11 e 12. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Em Cristo, este tabernáculo foi restaurado. Assim que a Igreja não é uma nova instituição, mas a reconstrução do judaísmo puro e a continuidade dos planos divinos que começaram em Abraão. Muitos se gloriam de serem cristãos, mas deveriam se envergonhar. O cristianismo é uma dissidência do judaísmo. Esse desvio adulterou a genuína fé do povo do Eterno. Sim, cristianismo é sinal de paganismo. Doutrina como Trindade, morada no céu, imortalidade da alma, Natal e outros são um sinal de que esta corrente religiosa chamada cristianismo não tem nada de ver com o povo verdadeiro, ou a Igreja verdadeira do Eterno. Então, qual a situação dos gentios antes do surgimento da Igreja? Isto é, antes de Yeshua vir reerguer o tabernáculo de Davi que estava caído. Shaul, o apóstolo, responde: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem o Messias Yeshua, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem o Eterno no mundo. Efésios 2, 11 e 12. Note que os gentios, também chamados incircuncisão, pois não eram circuncidados, estavam totalmente fora dos planos divinos, sem o Eterno, sem esperança, sem direito às promessas feitas a Abraão e a seus descendentes, e, sobretudo, separados da comunidade de Israel. Fica evidente que Israel sempre foi e será o canal utilizado pelo Eterno para salvar e executar seus planos e promessas. Note que em Yeshua, os gentios são incorporados na Igreja ou na comunidade de Israel. Não foram incorporados no cristianismo, mas na comunidade israelita, que em seu período embrionário era o judaísmo. Podemos concluir que a Igreja não é uma comunidade estranha a Israel, mas que é o verdadeiro Israel do Eterno. Ora, existe somente categorias de judeus e gentios. Ou você é judeu, ou você é gentio. Não existe judeus, cristãos e gentios. Existe, como dito, judeu e gentio. O cristão é gentio, e não há promessa para o gentio, mas somente ao judeu. Com o fim do selamento dos 144.000, veio um endurecimento a Israel como nação. Apesar que, doravante, poucos entre os judeus prosseguiam recebendo o Messias. Este endurecimento não significa uma rejeição plena e definitiva da nação como povo do Eterno. Este processo de endurecimento é transitório e encerrará por ocasião da vinda gloriosa de Yeshua, para o estabelecimento do reino milenar. Israel, nação endurecida, cumpre apenas um propósito do Eterno: colocar gentios e judeus em sua comunidade, na Igreja, até que cesse a plenitude dos gentios na vinda de Yeshua. Bem, o Grupo Investigativo Bíblico encerra por aqui a segunda parte deste estudo. Este não é um documentário ou um parecer sobre o tema, mas sim a verdade sobre os 144.000, coisa que ninguém explica da maneira correta na internet. Agarre este estudo com unhas e dentes. Se você gosta deste tipo de assunto, se inscreva no canal. Dê o seu joinha. Estamos começando com o canal e tem muitos assuntos bíblicos que a cristandade está anunciando ao mundo de maneira errada. O catolicismo, junto ao protestantismo, incluindo o islamismo e seitas espíritas, estão fazendo com que muitos percam a salvação.